depois que vim embora para Cascavel, com essa grande decepção. Estou me sentindo muito vulnerável, infelizmente, e não gostaria que ninguém tivesse no meu lugar, se sentindo tão impotente em poder esclarecer e justificar a uma fala isolada, um contexto. Mas tá bom, irmãos, se precisar retratar, estou aqui à disposição. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai falar sobre o ancião Elgin. Ele veio a público para explicar sobre a fala dele aí na reunião da mocidade durante uma pregação, que ele falou uma parte, da sua fala foi contra o estudo bíblico. Mas as questões que eles estavam explicando já é um outro mérito. Em partes, ele estava certo no que ele estava falando, obviamente, né? Muita coisa que ele estava falando, ele estava certo. Só que ele não soube se expressar nessa parte e acaba que tendo que vir a público. O interessante disso tudo é que quando a gente coloca no canal esses fatos, com um ponto de análise, a gente vai ver que a Bíblia dá todo o direito da gente fazer isso daqui. A análise da pregação, a gente vai ver depois. Ele chegou a vir a público, é algo novo, inédito na congregação, que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo. Por mais que vemos uma ação maligna em tudo isso, e vocês vão ver isso aqui, que existe um mal causando uma contenda, onde os extremistas proíbem até que a igreja evolua em conhecimento, uma igreja recente, que por mais que vezes que achou que era graça, literalmente falando, o povo sabe que é assim que funciona. A congregação se achou a graça, tem chances de evoluir. Mas eu não quero que ninguém fique lá, eu quero que ela acabe. Ok, aí a pessoa segue a vida, vai, conhece outros lugares, mas tem que ter uma opinião ponderada, porque quando entra na cabeça da pessoa certas coisas, é difícil sair. E não é com ira e com ódio e com acusações e condenações que você faz as pessoas abrir a mente. Por mais que você veja aspectos de uma igreja, está falindo, está caindo. Eu já falei várias vezes aqui, pode se fechar e se tornar ainda pior do jeito que levam as coisas. E ele veio a público para tentar se explicar, mas continua errado. Eu vou mostrar para vocês que ele continua errado numa maneira que ele fala aqui, que eles precisam entender aonde que estão errando. Não é possível isso, irmãos. Vocês vão ver aqui, eu vou soltar o áudio e eu vou analisar junto com vocês, vamos lá. Fazer um esclarecimento sobre um culto para a mocidade que Deus me deu a graça de atender no dia 28/9. Deus mandou a palavra em 26 de Crônicas, de 2 Crônicas, verso 16, onde o título da palavra diz: Josias é atacado de lepra. A duração dessa palavra foi em torno de 30 minutos, um pouco menos, e teve inteiramente uma exortação totalmente, irmão, espiritual. E nessa minha fala, irmãos, teve 2 minutos que alguém extraiu totalmente isolado do contexto completo, e onde eu estava falando e faltou em mim recurso, faltou em mim ser mais completo, perfeccionista, ter mais detalhe na minha fala, e onde dizia assim que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais, irmãos, eu defenderia isso. Ele não falou, não foi retirado o trecho que ele falou que ler a Bíblia era ser contaminado de lepra. Ele foi tirado o trecho que ele falou que estudar a Bíblia era lepra. Quem estava fazendo essas coisas, tentando aprender da Bíblia, era lepra. Não tem nada fora de... Assim, pode-se entender que tiraram fora de contexto alguma parte da crítica extremista. Vocês sabem que fazem essas coisas, que aumenta as situações, que tenta desmerecer toda a pregação aí como uma fala. Sim, pode acontecer isso. Mas agora ele vem explicar aqui e fala que ele não falou que lê a Bíblia. Não. Quem estuda a Bíblia é quem lê. Quem lê a Bíblia querendo entender as Escrituras, quem lê a Bíblia querendo entender, precisa de um estudo prévio, precisa de um estudo. Aqui, por exemplo, você pega a Bíblia, ela tem umas referências aqui, você vê aqueles numerinhos em cima dos versículos, é para você ir lá no outro, aonde ele está indicando, para você ver uma outra referência, o que está falando sobre aquilo também, para você entender o contexto. Isso é examinar, isso é estudar. Examinar é algo até mais forte que estudar, porque você olha minuciosamente. Veja no dicionário o que é examinar. Então,
Vamos continuar aqui. Faria isso aí. E a segunda fala que Deus ia mandar o espírito de estudar a Bíblia e também os livros paralelos o Senhor ia queimar. Então, irmãos, ficou bem caracterizado e muitos também afirmou. Ele falou, né, que o espírito de estudar a Bíblia, Deus ia queimar. E isso ficou claro nessa parte. Embora ele estava explicando lá, com uma clareza, uma situação que a gente sabe que está acontecendo por outras vertentes de estudo teológico que vem de algumas de livros, de umas denominações. Então, o que acontece? Cada denominação defende a sua teologia. Toda denominação tem isso. Até os reformados aí tem a teologia deles lá, calvinista, e vem lá né, falam em idolatria da CCB, mas as igrejas aí em outros países têm até estátua de Calvino. Então, cada igreja defende a sua teologia. Agora, o que ele falou mesmo é sobre queimar o espírito de estudar a Bíblia. Então, para a denominação Congregação Cristã no Brasil criar os seus tópicos, para ela criar os seus ensinamentos, criar a sua ideia, como assim outras igrejas criam, eles fazem o quê? Eles estudam o que eles vão fazer, né, para colocar no tópico com clareza para a pessoa, explicando circulares. Isso é um estudo. Então, ele tem que entender que as pessoas usaram isso. Tem canal aí pro CCB que fala: tem gente que fala que a CCB é contra ler a Bíblia. Não, nós lê a Bíblia, só que não consegue admitir que estuda, que precisa de estudo. Luiz Carlos Euclides, para levar aquelas pregações para ele, para a igreja, vocês acham que ele não, lá na casa dele, ele não lê, não examina, não procura, para um dia que ele for lá, que Deus revelar lá na hora, ele poder falar? Tem pastores que anotam na casa antes de ir pregar, faz anotações, porque Deus às vezes, né, eles oram antes. É pastor que eu tô falando aqui, pessoas idôneas, corretas, né? Eles vai lá, ora, que Deus dá deles falar lá à noite, hoje à noite eu posso falar sobre esse assunto. Então ele faz uma colinha, não tem problema nenhum que Deus fale com ele uma semana antes de uma pregação, mas que ele faça de acordo com as escrituras que é inspirada por Deus, né? Esse é o problema de muitas das vezes achar que tem que ser lá na hora só que revela tudo, né? Não faz sentido, porque as escrituras, ela é toda inspirada, e quem lê na casa, quem aprende dela, se um dia for lá então e lembrar do que leu na casa, não vale, porque se tem que ser tudo lá na hora. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então é onde cria toda essa confusão aqui. Chegou uma conclusão, sem apenas me ouvir, né? Que eu sou contra a leitura da Sagrada Escritura, examinar, estudar a Bíblia, buscar conhecimento. Totalmente ao contrário, tivemos uma formação, nascemos num lar cristão, eu sou mais velho, tenho mais 2 irmãos, somos em 3, e os 2 também estão no ministério. Meu pai, desde a nossa infância, cobrava de nós, e quando chegávamos do culto, pedia para nós exortar a palavra, o que tínhamos entendido. Deu de presente para cada um de nós dicionário bíblico. E na nossa casa morou alguns irmãos jovens, que hoje 2 deles são anciãos. E, irmãos, Deus deu uma abertura muito grande a esses irmãos que conviveu com nós na parte da evangelização. Para quem conviveu dentro da nossa casa, conhece a nossa história, sabe que nós defendemos a leitura da Sagrada Escritura e o conhecimento que Deus deu ao meu pai, ele, na medida do possível, repassou para nós. Aprendemos alguma coisa, estamos aprendendo e buscando muito conhecimento, mas sempre defendemos de alma a leitura da Sagrada Escritura. De forma alguma, irmão, de forma alguma, nós íamos defender ou trazer que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais. Porque, irmãos, o próprio Mestre, Jesus Cristo, Tá vendo que ele tá aqui acaba que ele não consegue ser claro nem na explicação dele. Jamais, só que lá ele falou contra o estudo. Aqui ele vai falar que não, a família dele, a casa dele, não sei, não é contra o estudo bíblico. Só que ele falou rápido, ele não deixou bem claro. que é o modelo perfeito, ele falou: examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Não é mesmo, irmãos?
E as escrituras são fundamental, é inabalável para a nossa fé. É o nosso código de conduta, irmãos, e onde vivemos em um mundo repleto de filosofias humanas e ideias que constantemente tentam distorcer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui é um fato. Tem aí igrejas reformadas, igrejas ou outras igrejas de estudos aí em paralelo até com livros que as pessoas pegam, eles pegam um livro lá, fulano falou tal coisa. Tem livros, irmãos, que é sim de autor aí, de que evangelistas, né, que ele tem que agregar no conhecimento da própria Bíblia sem distorcê-la. Isso é fato. Mas, às vezes, irmãos, as pessoas colocam como livros. Vamos colocar um livro aqui, por exemplo, Mormons, tem livro lá que está até acima da Bíblia. A igreja de Mormons é assim, acima das escrituras. Porque sempre que eles falam, o livro que fala sobre Jesus Cristo, né? Essas conversas, irmãos, acaba que deixando as pessoas um pouco perdidas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você tem lá indicações de livro. Não, lê esse livro aqui. Livro de autoajuda, que esse daqui não sei o que, esse aqui. Aí as pessoas ficam carregadas de um conhecimento que é agregado dentro desse livro, que não traz, na verdade, aquela pessoa que possa evangelizar o próximo com imparcialidade, segundo apenas a palavra de Deus. Então, isso que tem que ficar atento, né, com as teorias e as teologias que levam a pessoa a distorcer as escrituras. Isso é uma realidade. Mas o assunto que Deus me dava na exortação da palavra é sobre aqueles que estão ouvindo, aqueles que sentam na nossa mesa, aqueles que sentam no sofá da nossa casa, aqueles, irmãos, que dizem que tem um conhecimento na Bíblia, e às vezes até alguém paga passagem de avião, e alguém aluga ambiente, e daqui a pouco tem slide, e quadro, lousa, e começa ali um curso bíblico, com livros paralelos. Daqui a pouco, até uma altura vai bem, realmente buscam um conhecimento da Bíblia. Daqui a pouco estão falando mal do braço, falando mal dos anciãos que presidem sobre nós, dos tópicos de ensinamento, inventando. Essas coisas aqui de falar mal do Braz, falar mal dos anciãos, aí são fatos que a pessoa observa. Porque quando a pessoa examina as escrituras, assim como os bereanos faziam, né, examinavam para ver se estava tudo correto, acaba tendo alguma opinião. Aqui ele já está uma forma de se defender, levando a instituição a entender que as pessoas podem estar falando mal do Braz. Só que o que acontece? As pessoas têm que ter opinião própria. As pessoas têm que ter. A igreja tem que entender que dentro da igreja tem pessoas com opinião própria. É a individualidade de uma igreja em Cristo. As pessoas podem questionar seus líderes. Por que não? Então, o que é? O que é? Aquele lugar lá é um lugar sagrado que está acima até das escrituras, que as pessoas examinam para poder entender. Você não vai entender o que o ser humano está querendo levar para uma igreja? Então, isso aqui está um pouco assim. Eu quis defender usando assim esse fato de observar os erros. E o Bryce só está tentando acertar nos seus tópicos por causa dos questionamentos. Você vai se policiar na sua pregação, Ancião Elgin, porque você foi cobrado pelo que você falou. A próxima vez que você for falar, fale sobre teologias paralelas, estudos paralelos, mas não contra estudar. Você fala com clareza. Você pode estudar as Escrituras, desde que seja acompanhada do Espírito Santo, de muita oração, entendendo ela, examinando todas as possibilidades, as coisas que acontecem. Não de acordo com o que um homem fala, que um homem está falando. Por exemplo, alguém critica a CCB, mas ele manda para tal lugar. Então examine essas coisas, examine todas as coisas e retende o que é bom, assim como manda as Escrituras. Em verdades sobre coleta, vendo figura onde não tem, né, irmãos? E isso começa a contaminar a nossa mocidade. E qual é o resultado final? Não generalizando, irmãos. Qual é o resultado final? Não generalizando. Mas em muitos estados, e agora na Europa e até, irmãos, em outros países aí, qual é o diploma que estão recebendo? Eles dizem assim: não faço mais parte da instituição da congregação que está no Brasil.
Verdadeiramente, outros diplomas diz assim: verdadeiramente agora conheci a graça do Filho de Deus. Né? Quem era músico não toca mais, irmã da piedade se afasta, ministério, e outras cartas de renúncia, como agora há poucos dias. É só ligar para lá, perguntar por quê, como começou, aonde começou, aonde que foi a contaminação. Então, irmão, é sobre isso que Deus dava. Essa parte de renúncia, de desistir da denominação, muitas das vezes tem alguns viés. Isso aqui é muito complexo para eu entrar nesse detalhe agora. Existem irmãos que conhecem muitas das escrituras e preferem estar na CCB, e eu conheço vários deles, né? Preferem continuar ali. E existe os que acabam, não tem como, né? Tem uma experiência maior contra evangelho. Então, eles não sabem que a CCB, cada região, ela é de uma forma. Ele foi pego falando essa parte aqui de queimar o espírito de estudar a Bíblia. Só que tem lugares falando direto essas coisas. Contra estudar de forma. Nem estou falando teológica, contra tentar entender. Não tem que só ler. A pessoa só lê. Como que a pessoa só lê uma coisa e aprende algo, né? Só lendo. É igual pegar um livro de receita, eu vou ler o livro aqui de receita. Não sei o que lá, não sei o que lá. Não, você deve estudar como você vai fazer aquilo. Né? Procurar entender ali como que você vai fazer. Eu vou pegar o açúcar, eu vou pegar isso aqui, eu vou colocar aqui, então, né? Então tem diferença. Você está seguindo? Quem você está assistindo? Né? Quem que você está seguindo nas redes sociais? Você está sendo contaminado? Ou você ainda está puro, limpo? Então essa era a exortação da palavra. Então, irmãos, eu gostaria de enfatizar aqui, porque Paulo mesmo dizia, né? Examinai tudo, mas retém o bem. Obstende vós de toda aparência do mal. Paulo não só incentivava a examinar cuidadosamente as doutrinas, as práticas, mas exortava a reter só o bem. E colocaram fotos minhas, da minha voz. Aqui ele vai entrar na questão pessoal dele. Só que, né, quem tá nesse cargo aqui, quem tá nessa parte aqui, sabe que essas coisas vêm mesmo. Depois eu vou explicar para vocês. Ele vai entrar no pessoal, no que tá acontecendo na família. Mas vocês vão ver o que também acontece quando a denominação e essas regiões que eu tô falando para você da CCB, Paraná principalmente, os lugares, causa dentro da família das pessoas. Ele vai explicar dele, mas depois eu vou explicar para vocês. Minhas filhas viram, minha família, e passamos por 4 anos e 2 meses de câncer dentro de casa. E há 1 ano e 1 mês Deus recolheu a minha esposa. Estamos aqui recomeçando a nossa vida em Cascavel. Não quero me vitimizar, mas estamos saindo de depressão, tristeza. Minhas filhas estão fazendo acompanhamento com psicóloga. E foi a primeira missão minha, depois que vim embora para Cascavel, com essa grande decepção. Estou me sentindo muito vulnerável, infelizmente. E não gostaria que ninguém tivesse no meu lugar, se sentindo tão impotente em poder esclarecer e justificar a uma fala isolada, um contexto. Mas tá bom, irmãos. Eu, se precisar retratar, estou aqui à disposição, ou até mesmo pedir perdão, um esclarecimento, aonde dei prejuízo, peço perdão aos irmãos. Orem a Deus por mim, preciso muito das vossas orações. Irmão Elgin, Cascavel, Paraná, do bairro Los Angeles. Deus abençoe. Ele ficou mal, né, irmãos? Por quê? No fundo, ele tentou explicar aqui, mas o que acontece? Esse fato aí de estar acontecendo essas coisas com a família dele é pesaroso, né? Meus sentimentos ao que acontece aí, mas a família de muitos aí, irmãos, por causa desses anciãos ditadores que tiram a liberdade de jovens até sem... Porque veio com fofoca de Ansiboy. Porque o Ansiboy, ele faz tudo para poder crescer dentro da denominação, virar um auxiliar de jovens, depois virar cooperador. Então ele fica com leve trás, leva as coisas, sabe? Cria confusão. E aí ele destrói uma família com mentiras. E esses anciãos aí
sabe muito bem que tira liberdade, o povo afasta esse jovem, esse outro jovem, né, muitas das vezes, e ninguém tá nem aí, eles não tá nem aí. Agora, eles têm sobre si toda uma bajulação, quer ou não, porque tem o cargo. Então tem os irmãos que vão na casa, vai lá, ô meu sentimento, né, e ô irmão, tá difícil as coisas, né. Não, e os outros aí, pequenininho da igreja aí, irmãos, estão lá na casa lá, ó, ninguém quer saber, sabe? Então, eu sei, eu entendo a parte do irmão, mas tem que entender que você falou contra o estudo bíblico e ponto final, né? Então você estava explicando o fato dos entendimentos paralelos, isso é algo real e verdadeiro. Cada denominação tem o seu, a congregação tem o dela, a assembleia. Então por isso que não se unem, por isso que não se ajuntam, por isso que as denominações não se dão certo, né? Porque, na verdade, cada um cria o seu modo, e agora os reformados afastou todas. Afastou praticamente todas as outras. Tem aí reformados falando que vai ver aí se pode chamar, tá pensando em chamar, e já chama, na verdade, todos os pentecostais, todo que tem um conhecimento arminiano dentro da sua teologia, do seu entendimento, de heresia. Você entendeu? Eles estão criando uma outra seita, né? Paralela. É algo absurdo. O que se pode fazer com isso, irmãos? Cada um tem o seu entendimento. Então ele estava falando, né, sobre esses estudos paralelos, ou seja, que não é da CCB. Mas daí vem uma parte que ele fala, vamos queimar esse espírito, né, de estudar a Bíblia. Irmão, pelo amor de Deus, essa parte aí fica muito ruim. É isso aí que errou. Não é ler a Bíblia. Ninguém falou que você falou sobre ler a Bíblia. É onde você foi claro. Então o que você tem que retratar ou falar novamente num vídeo é que sobre estudo bíblico, que não é contra o estudo bíblico, conhecimento bíblico. E que a própria denominação CCB pode ter o seu estudo bíblico. Entenda uma coisa, essa é a diferença. Ninguém está falando que você falou contra ler as escrituras, e sim contra o estudo bíblico em geral. Mas é isso aí, irmão. Esse é o vídeo que eu deixei aqui. Essa foi a minha opinião sobre a fala dele. Então, Deus abençoe grandemente os irmãos. Quem não conhece o canal, se inscreve aí. E compartilha com mais pessoas esse vídeo, se possível aí. Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve no canal do Medita Fé, né? Deixa seu like lá. Conheça o Instituto ali em Londrina. E Deus abençoe grandemente. Graça e paz verdadeira no coração de todos.